Bom, pessoal, vamos continuar aqui os nossos estudos. A gente vinha falando, né, de energias, e aí para tentar avançar mais um pouco, né, nesse assunto, a gente vai continuar falando um pouquinho de outras formas de energia, tá bom? Então, a energia, como eu disse para vocês, ela se apresenta de várias formas, né? Como a energia térmica, mecânica, química, luminosa, nuclear, magnética. E é bastante comum a conversão, né? Então, eu tenho uma energia do tipo A e eu posso converter ela para uma energia do tipo B aí, tá? E aí a gente pode, né, como eu disse para vocês, fornecer energias através da realização de trabalho, né? E aí eu tenho trabalho mecânico, magnético e todos esses tipos de trabalho, certo? Então, ou seja, a diminuição de uma certa quantidade de energia, ela pode levar a aumento dessa energia num outro sistema, e se esse sistema ele for isolado, né? Então, ou seja, se toda a energia estiver contida nesse sistema, essa energia ela é quantizada, ou seja, a variação da energia total do sistema é zero, certo? Ela pode se manifestar de uma forma ou de outra, mas no final das contas a gente tem esse princípio, né? Para sistemas isolados, a energia do sistema sempre se conservará. Esse é um dos princípios mais fundamentais que a gente tem na física, tá bom? E aí, existem vários tipos de energia, então vou passar por algumas delas aqui só para a gente ir conversando. Uma delas muito importante para a gente, para nós seres humanos, é a chamada energia térmica. Ela tem origem no movimento das moléculas, né, dos átomos, moléculas dentro aí do corpo, e ela se manifesta na forma de calor, tá? Beleza? Então, a matéria ela fica aquecida, né? Então tem um aumento na temperatura quando há um fornecimento, vamos colocar assim, quando eu dou calor, tá? O calor é representado aí pela letra Q. E ela vai ter uma diminuição na temperatura, então diminui T, se esse sistema perde calor, tá? Calor, então, é um jeito que eu tenho de trocar energia. Então, o calor, para gente, ele também é conhecido aí, né, equivalente esse sinal de igual com três tracinhos, a um trabalho térmico ou termodinâmico, tá? Então, eu tenho o trabalho. Então, o calor é isso, né? Então, ou seja, a matéria aquece quando recebe calor. Então, quando eu realizo o trabalho sobre a matéria fornecendo calor, né? Então, coloca ela no fogo, por exemplo. Então, ela está recebendo calor. Então, há um aumento na temperatura. E há uma diminuição na temperatura se ela perder. Então, ou seja, a energia térmica, ela diminui. Então, a temperatura, né? Então, temperatura, ela é uma medida. Temperatura. Ela é uma medida, né? No sentido que a gente pode mensurar da energia térmica de um sistema. Lembrando que essa energia térmica vem ali da agitação, né, da interação entre os átomos, moléculas e tal, elétrons dentro desse material, certo? E aí a gente tem um reflexo dessa medida nisso que a gente entende aí como temperatura, né? Como é energia, então também essa energia ela é medida no sistema internacional através de joules, mas, né, a gente tem uma, né, então vamos colocar assim, energia térmica,
A unidade, né, entre chaves aí é o joule, mas historicamente a gente tem uma unidade de medida muito utilizada que são as calorias, né, que vem dessa ideia de calor. E essa caloria ela é definida como a quantidade de energia térmica recebida por 1 grama de água quando ele aumenta de 1 grau. Né? Então, imagina que eu tenho aqui um volumezinho de água, tá? Então, tenho água aqui dentro, e eu forneço calor, de tal forma que a temperatura ela aumente 1 grau Celsius. Tá? A quantidade de calor necessária para que isso aconteça é igual a 1 caloria, certo? Então ela é uma medida empírica e a ciência que estuda os fatores térmicos aí, ou é a chamada termodinâmica, ela é uma ciência extremamente empírica. Nossa, está cortando uma coisa que eu não estava nem vendo. Então, eu tenho o calor fornecido para 1 grama, né? Então, 1 grama de água, certo? Então, é importante ressaltar que é o que eu estava falando, né? Essa é uma medida empírica, então está muito associada às coisas que eram medidas no laboratório, e a água é uma coisa que é fácil da gente trabalhar, certo? Então, a gente usava, né, antigamente muito essa ideia de calorias. Hoje a gente ainda tem isso muito, por exemplo, na indústria culinária, né, em que você mede a energia que um alimento pode te fornecer na forma de calorias, na verdade quilocalorias. Mas já é bastante comum a gente encontrar nas embalagens a quantidade energética de um alimento como sendo joules, né? E aí coube ao joule, né, identificar que na verdade caloria nada mais era do que a realização de um trabalho, de uma energia, e dizer que 1 caloria equivale aí a 4,18 joules, certo? Então, isso é bastante utilizado. Então, se uma quantidade de matéria aí, uma determinada quantidade de matéria, ao interagir, né? Notem que assim, essa matéria interage com o meio para poder receber ou trocar calor, né? Ou seja, ganhar ou diminuir a sua temperatura. Então, se uma determinada quantidade de matéria, seja ela sólida, líquida ou gasosa, ao interagir com um meio externo, ela aumenta a sua energia térmica, desde que, né, então, eu tenho um aumento na energia térmica interna, vou pôr um izinho aqui, isso significa que eu vou ter um aumento aí na temperatura. E como é que eu relaciono esse aumento, né? A relação entre a quantidade de calor que eu forneço e o tanto que a temperatura varia está associada com uma quantidade física chamada de capacidade térmica. Certo? Então eu tenho materiais que têm maior capacidade térmica, enquanto eu tenho materiais que são têm menores capacidade térmica. A capacidade térmica ela é definida aí como sendo a quantidade de calor que foi dada pela variação na temperatura, né? Então, por exemplo, se eu tenho um material em que eu dou uma certa quantidade de calor e eu tenho uma pequena variação na temperatura, né? Porque eu posso escrever essa equação assim: a variação, o calor, por exemplo, igual a essa constante vezes ΔT. Então, para uma mesma quantidade de calor, materiais que têm uma capacidade térmica alta, significa que eles é como se eles armazenassem mais calor, né? Mais energia. Então, eles têm uma menor variação na temperatura. É importante a gente notar que isso aqui depende, e é uma característica do material. Então, a gente vai
e faz uma medida no laboratório da capacidade térmica desse material, certo? No entanto, é importante que, por exemplo, a gente notar que a variação de temperatura depende da quantidade desse material. Então, por exemplo, se eu fornecer uma certa quantidade de calor Q para uma certa quantidade de água, o quanto a temperatura vai variar vai depender do volume, certo? Ou, né, como a gente consegue relacionar, sabendo a densidade, vai depender aí da massa de água. Então, ou seja, se eu tenho muita água, eu preciso de muito mais calor para aumentar a temperatura. Se eu tenho pouca água, eu preciso de menos calor para aumentar a temperatura. Então, o que a gente tem, né? Então eu tenho um volume por uma massa, e aí a quantidade de calor que eu preciso fornecer vai depender desse volume. E depende do material. Então a gente define uma outra variável, que além da capacidade térmica, que é a... Nossa, fugiu o nome agora. O calor específico. O calor específico nada mais é, né, um Czinho minúsculo aí, nada mais é do que a capacidade térmica dividida pela quantidade de massa que eu tenho de um certo material, tá? Então, ou seja, se eu tiver um material que tem uma capacidade térmica grande, mas eu também tiver muita massa, então eu tenho um calor específico, certo? E aí eu posso escrever uma equação que é bastante conhecida, que nada mais é do que substituir esse Czinho aqui em cima, que é o seguinte, que é Q igual, passa esse M multiplicando, MC, né, esse C minúsculo, é difícil, né, porque o meu C maiúsculo e o minúsculo são iguais, C minúsculo delta T, certo? Então com isso a gente consegue aí saber quanto que vai ser a variação de temperatura de um dado sistema, certo? Então, se eu sei a massa, eu sei a capacidade, o calor específico. Lembrando que o calor específico é uma característica do material, né? Porque ele depende diretamente aí da capacidade térmica. Se eu souber a quantidade, a variação de temperatura, eu sei a quantidade de calor, tá? E aí, isso é interessante porque a gente pode sempre trabalhar, por exemplo, com sistemas fechados, em que um sistema, né, transfere calor para o outro. Então, suponha que eu tenha aí dois sistemas. Eu tenho um sistema A, que está uma dada temperatura, TA, e eu tenho um sistema B, que está uma temperatura TB, né? Então, o que vai acontecer? Se eu colocar esses sistemas em equilíbrio, em contato térmico, certo? Então, por exemplo, eu vou lá e junto esses dois caras, né? Então eu vou ter aí um contato térmico. Opa, era isso que eu ia fazer. Então, eles vão trocar calor entre si, né? E aí, além disso, eu vou deixar esse sistema isolado, tá? Então, vou pegar uma caixinha aqui. Esse sistema está isolado do mundo, certo? Então, ou seja, se há troca de calor, há somente entre esses dois carinhas aqui, certo? Então, se, por exemplo, o sistema B tiver uma temperatura maior do que a temperatura do sistema A, significa que o B fornece calor para o A. Né? Por quê? Lembra que a natureza tende ao equilíbrio. Esse é o chamado equilíbrio termodinâmico. Então, o corpo B fornece uma certa quantidade. Por quê? Ele precisa, para atingir o equilíbrio, significa que os dois vão estar à mesma temperatura. Então ele precisa diminuir a sua temperatura para que a temperatura do corpo A aumente. Né? Então é isso que a gente entende por equilíbrio térmico. Tá? Os dois corpos vão tender a ficar na mesma temperatura. É por isso, por exemplo, que o café quente esfria e a água gelada esquenta. Mas por quê?
Porque o café está quente com relação ao ambiente. A água está gelada com relação ao ambiente. Então, o café quente ele perde energia para o ambiente, então ele diminui de temperatura. Já a água ela ganha energia do ambiente, porque o ambiente está mais quente do que ela. Então a sua temperatura aumenta, certo? Então, o que acontece é que, sendo calor um trabalho, então o calor que o B fornece para o A, né, então ele perde. Então vou colocar um sinal negativo. Ele é igual ao calor que o A recebe do B, certo? Tá? Então, ou seja, esse sinal significa só que ele está trocando calor. Mas no final, né, se eu escrever, passar esse termo para cá, né, eu tenho que QAB mais QBA igual a zero. Esse aqui nada mais é do que o calor total, né? Então, ou seja, não houve variação, né? Na verdade, essa aqui é a variação do calor dentro do sistema. Então, não houve variação de calor. Né? Então, ou seja, porque o sistema é fechado. Toda a energia que o A ganha é igual à energia que o B ganha. Certo? Então, com isso, a gente tem o equilíbrio termodinâmico. Né? Então, dois sistemas, dois corpos em contato termodinâmico tendem a trocar calor. Até atingirem o equilíbrio. Aqui de equilíbrio térmico, tá? Equilíbrio térmico significa não há variação de temperatura mais, certo? Ou seja, a temperatura final do corpo A é igual à temperatura final do corpo B, certo? Essa aqui é conhecida como a primeira lei da termodinâmica, certo? Em que os corpos trocam calor até que Desculpa, a lei zero da termodinâmica, tá? Os corpos trocam calor até que haja o equilíbrio térmico, beleza? Então, com isso a gente consegue entender bastante o que acontece em vários sistemas, né? Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo numérico que vocês têm me pedido bastante, que é, imagina que eu tenho um bloco de cobre, né, de massa M1 aí, igual a 11 gramas, por exemplo. Né, 0,11 quilos aí. E ele tem um calor específico, desculpa, igual a 385 joules por quilograma Kelvin, né? Lembrando que o Kelvin, isso aqui é uma unidade específica aí para a temperatura, tá? E ele é aquecido até uma temperatura final, até uma temperatura T1 de 100 graus Celsius, certo? Em seguida, a gente transfere esse cara para um calorímetro, ou seja, um objeto em que ele vai poder trocar calor com ele, que tem uma massa M2 de 200 gramas. Eu tinha falado 11 gramas, não, né? 110 gramas aqui. 200 gramas, então 0,2 quilogramas. E dentro desse calorímetro, a gente tem um líquido com uma temperatura T2 igual a 10 graus Celsius. Opa, vou escrever mais bonitinho isso aqui. Certo? Então, ao final desse processo, lembrando que esse cara está a 100, esse aqui está a 10,
Isso significa que no final eles vão ter uma temperatura de equilíbrio, TQ aqui, que é igual a 18 graus Celsius, tá? Então, repete-se esse mesmo experimento, né? Então, fiz todo esse experimento. E aí, eu repito, né, esse experimento nas mesmas condições, mas eu mudo a massa, tá, desse cara. Então, ao invés de eu ter essa M2 aí, eu passo a ter uma outra massa M3 do líquido, que é de 0,4 quilos, né, 400 gramas. A nova temperatura de equilíbrio, até vou colocar aqui, ó, essa aqui é a temperatura de equilíbrio com o carinha 2 aqui, tá? Vou colocar assim, a nova temperatura de equilíbrio, T e Q, com o carinha 3, né, o líquido 3 aí, é de 14,5 graus Celsius. Certo? Então, determine o calor específico desse líquido, né, C2. Certo? Então, é assim que a gente calcula calor específico de líquidos, certo? Usando exatamente esse mesmo experimento. E depois, a capacidade térmica do calorímetro. Tá? Então, como que a gente faz isso? A gente tem que considerar que o calor específico do líquido e do metal eles são constantes durante os experimentos. Então, o que eu tenho é que a quantidade de calor, né, do cobre, né, então vamos voltar ao que a gente já tinha escrito. Né? Eu tenho que a quantidade de calor Q1 mais Q2 tem que ser igual a zero. Certo? Por quê? O cobre vai perder calor, enquanto que o calorímetro mais o líquido aí vão ganhar esse calor, certo? Então, quem que é o calor do cobre aqui? Vai ser a massa dele, o seu calor específico, vezes a variação de temperatura. Então, é a variação, a temperatura final, lembre que a temperatura final é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial, T1, que está ali, certo? Então, tudo isso aqui ó, é Q1, e aí eu tenho mais o Q2. Lembrando que o Q2, só fazer um parênteses aqui, ele vai ser o calor do líquido mais o calor do calorímetro, né, que é o recipiente que contém o líquido. Então, né, o que, que eu tenho? Eu tenho que o calor do líquido vai ser M2, calor específico do líquido, vezes a variação de temperatura. Lembra que a temperatura do líquido está em equilíbrio com o calorímetro. E eles atingem a temperatura de equilíbrio final, TEQ, menos a temperatura 2. Tá? Então isso aqui é referente ao experimento 2. Certo? Igual, aliás, mais o calorímetro. Mas lembra que o calorímetro a gente não tem a massa, o que a gente tem é a capacidade térmica do calorímetro, vou chamar de C. Tá? Até pôs essa barrinha aqui para mostrar que ele é diferente. Vezes também a variação de temperatura. Todo mundo tende ao equilíbrio, menos a temperatura inicial. Certo? Então isso aqui ó, é para o experimento 1. O experimento 2, eu tenho exatamente a mesma coisa. Eu tenho M1C1, só que aqui ó, eu vou colocar... Deixa eu mudar as letras aqui, se vocês me permitem. Eu vou colocar experimento 2 e aqui experimento 3 para manter esse índice que a gente usou aqui. Então aqui o que eu tenho é a temperatura de equilíbrio de quem? Do experimento 2, né? Ou seja, colocando a massa 2 de líquido. Tá? Então isso aqui não é quadrado, tá, gente? É a temperatura de equilíbrio do experimento 2, certo? Não é a temperatura ao quadrado, tá? Aqui eu estou falando do experimento 3. Então eu tenho a temperatura de equilíbrio, experimento 3, certo?
E aí eu tenho, mais uma vez, M2. Desculpa, é o experimento 3, né? Então eu mudei a quantidade de água que eu tinha lá, certo? C3, T de equilíbrio 3 menos a temperatura final, né? Lembrando que a temperatura final desculpa, a temperatura inicial é a mesma, né, dos dois, ó. O que muda são as temperaturas de equilíbrio. Então, eu chamei aqui de T2, tá? Mais C maiúsculo, ou seja, capacidade térmica, T de equilíbrio 3 menos T2 igual a zero. Então, note que eu tenho duas equações a duas incógnitas, né? Quem são essas incógnitas? C2 e C. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso substituir todos os valores, porque eu tenho todo mundo aqui, né? Eu tenho a massa 1, tenho calores 1, aqui é água, então eu sei que o C2... desculpa, eu sei o líquido não, né? Eu não sei o líquido, eu sei a massa, desculpa. Sei a massa, sei as temperaturas. Então, as duas únicas coisas que eu não tenho são essas duas aqui. Então, eu posso usar, né? Eu substituo, eu isolo, por exemplo, uma dessas quantidades em uma equação, substituo na outra, e com isso a gente consegue calcular, né? E o resultado desse cálculo aí é o calor específico do líquido 2 é de 1850 Joule por quilograma Kelvin, e a capacidade térmica do calorímetro, Czão aí, vale 63,7 Joule por Kelvin, beleza? Então, é isso. Eu vou parar por aqui, para não ficar muito longo, né? Mas a ideia é essa, trabalhar com temperatura, e isso está associado a essa energia térmica da agitação das moléculas que estão ali dentro, e a gente consegue ter uma medida, né, de como mensurar isso através dessa expressão simplesinha, né, da troca de calor entre sistemas, beleza?